Hoje nós iremos falarmos do encontro de Zaqueu com Jesus. Nós iremos começar aqui no versículo 1 de Lucas capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O texto a qual nós lemos nos conta a história de Zaqueu, um dos chefes dos publicanos, que teve um anseio em sua alma em conhecer quem era Jesus. Mas existem algumas barreiras que Zaqueu, ele enfrentou para ver quem era Jesus. Primeiro, Zaqueu, ele era publicano. E quem eram os publicanos naquela época? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, que cobrava imposto. Então Zaqueu, ele era desprezado por muitos ali em Roma, porque ele era considerado como alguém, um traidor da sua pátria. E a Bíblia nos conta aqui no versículo 2, que ele era chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era chefe responsável pelos publicanos que cobravam impostos em Roma. E os publicanos eram conhecidos pela sua maneira não justa de agir com o povo, porque eles muitas das vezes cobravam além do que era pedido. E por isso que Zaqueu, ele era odiado, desprezado pelo povo. Mas a Bíblia diz que esse Zaqueu, um homem de pequena estatura, tinha um anseio em sua alma em ver o rosto de Jesus, em conhecer Jesus. E a palavra de Deus nos fala que, apesar de Zaqueu ser publicano, a sua profissão ser um empecilho para chegar até Jesus, porque Zaqueu, ele era rico, e a Bíblia diz que ele chega diante aonde Jesus estava vindo. A Bíblia diz que havia o quê? Uma grande multidão que o impedia de Zaqueu ver o rosto de Jesus, que o impedia de ver quem era Jesus. Mas lá no livro de Mateus capítulo 19, nos conta a história de um jovem rico, que a Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus, prostrou diante de Jesus, e a Bíblia não nos conta que havia uma grande multidão. Talvez para aquele jovem rico, a multidão abriu caminhos para aquele jovem passar, mas para Zaqueu, que era um homem que era desprezado por causa da sua profissão, por ser considerado como um traidor da sua pátria, a multidão não abriu caminhos para Zaqueu. Mas aquilo ali não foi empecilho para Zaqueu para ver quem era Jesus. A Bíblia diz que o jovem rico chegou diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E aquele jovem perguntou a Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas. E ali o Senhor Jesus começou a citar os mandamentos. E aquele jovem cheio de si, a Bíblia diz que ele diz: Senhor,
tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E aquele jovem, levantando para ir embora, Jesus ele diz: jovem, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. E aquele jovem ficou entristecido com Jesus e não respondeu Jesus, apenas virou as costas e foi embora. E Jesus ele diz: o quão difícil é um rico entrar no céu, não por causa do dinheiro, mas por causa do apego aos bens materiais. E Zaqueu, homem publicano, e mesmo sendo rico, nada disso foi empecilho para que ele pudesse ver quem era Jesus. Zaqueu, quando olhou aquela grande multidão de pequena estatura, não podia ver Jesus. Jesus estava vindo. Zaqueu, ele pensou: eu vou correr por aqui, Jesus vai passar aqui perto e eu vou ver quem é Jesus. Então Zaqueu, ele corre até uma figueira brava e sobe até aquela figueira. Quem aqui, quando era criança, subia em pé de manga, subia nas figueiras? Quem aqui já fez isso quando era mais novo? Quem aqui já não caiu de uma figueira? Isso é costume de o quê? De uma criança fazer, sim ou não? Agora, para um homem rico, chefe dos publicanos, se humilhando ao tal ponto, por causa do quê? Do anseio de conhecer quem era Jesus. É por isso que Jesus ele diz que o maior, para ser o maior no reino de Deus, tem que ser como uma criança. Zaqueu ele agiu como criança para conhecer Jesus. Zaqueu abriu mão do seu status, Zaqueu abriu mão do seu poder para conhecer e ver quem era Jesus. E Zaqueu, sem olhar para os obstáculos, Zaqueu então sobe aquela figueira brava. Agora imagine Zaqueu em cima daquela figueira, procurando ver quem era Jesus. Mas cadê Jesus? De repente Jesus estava debaixo da figueira, e a Bíblia diz aqui que Jesus, olhando para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Para um homem pecador, Jesus estava dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus ele tem pressa em salvar o pecador. É por isso que Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Um dia Jesus ele falou comigo e com você: muda de vida depressa, bota a tua vida em dia. Assim como um dia a palavra de Deus fala, que Deus falou com Abraão: homem, anda em minha presença e o quê? Ser perfeito. E naquele dia Jesus, olhando para Zaqueu, Jesus ele diz: Zaqueu, desce depressa. E na onde você precisa descer? Dos seus argumentos? Nos seus comportamentos? Se humilhar a si mesmo? Jesus estava falando com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. No início da mensagem eu falei que Zaqueu ele era o quê? Odiado pelo povo. Mas agora Zaqueu estava encontrando alguém que tinha amado a ele primeiro. Assim como eu e você um dia estávamos perdidos nessa vida, e Jesus nos encontrou. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu e nos nomeou. Zaqueu estava em cima daquela figueira, e Jesus não chamou Zaqueu pelo apelido. Jesus chamou Zaqueu o quê? Pelo nome. Aqui nos mostra a compaixão de Jesus com o pecador. A multidão achava que Zaqueu era indigno de falar com Jesus. Para a multidão, Zaqueu
não podia se aproximar de Jesus. Para a multidão, Zaqueu não era digno de receber Jesus em sua casa. Mas Jesus escolheu a Zaqueu, assim como um dia Deus escolheu a mim e a você. Então Jesus diz o que para Zaqueu? Desce depressa, porque hoje me convém entrar, pousar em tua casa. Jesus, ele tem pressa em salvar o pecador, irmão. Jesus, ele tem pressa em me colocar no céu. Jesus, ele tem pressa em te colocar no céu. Talvez você possa estar ouvindo essa mensagem e dizendo: essa mensagem não é para mim. Mas talvez ultimamente você tenha andado muito sem tempo para Deus, às vezes muito orgulhoso. Pastor prega, essa mensagem não é para mim, essa mensagem fulano, cicrano deveria estar aqui ouvindo. Jesus está te dizendo nessa noite: desce na humildade. Lembra de quando você começou, Zaqueu, que você tinha o desejo, o anseio de estar num culto como esse, e uma chuva e uma dificuldade, um imprevisto não era empecilho para que você viesse estar na casa de Deus. Mas os anos foram se passando, né, Zaqueu? E Jesus está presente na casa, foi se tornando algo comum, ao ponto que Jesus, você foi o quê? Se afastando de Jesus. E o tema da nossa mensagem hoje é: Jesus, ele tem pressa em fazer a obra que ele começou em sua vida. E qual que é a obra que Jesus, ele começou em nossa vida? Ele nos apresentou a palavra da salvação. Ele nos apresentou a mensagem da cruz. E ele diz: e todo aquele que nele crer não pereça, mas tem o quê? Vida eterna. E todo aquele que nele crê, que crê na palavra, que crê nos mandamentos do Senhor, e viver uma vida de obediência e temor a Deus, a obra final é você fechando os olhos nessa vida e ouvindo do próprio Jesus, do próprio Mestre, que você passou anos e anos aqui, ouvindo ele falar com você, dizendo: entrai para o gozo eterno, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus, ele diz para Zaqueu, veja só o que diz aí o versículo 5. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com que, igreja? Com júbilo. E recebeu Jesus com alegria. E recebeu o Mestre com alegria. Como você recebe a palavra de Deus no seu coração? Com alegria. Zaqueu, quando ele recebe Jesus, que ele ouve: eu sou um homem pecador, não mereço que Jesus entre na minha casa. E Jesus está falando que vai pousar, vai fazer morada na minha casa. Zaqueu então desce depressa, toma uma posição imediata naquele momento. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria.